Olá, tudo bem? Boa noite. Sempre na paz, no amor e na bondade do nosso Deus. Então, nós estamos aqui para o nosso trabalho, a nossa convivência, né, de uma hora por uma hora durante então esses 3 dias da semana. 3 dias da semana. Nós então nos reunião, reflexão em torno do Evangelho de Cristo Jesus, alimentando o nosso espírito, a nossa alma, e nada melhor, com certeza, do que então as palavras de Jesus, que ele disse, as minhas palavras, elas são espírito e vida, e passará o céu e a terra, mas elas não passarão, elas permanecerão. Ele disse as minhas palavras. Ele não disse as palavras de Moisés e nada do Antigo Testamento, embora ele também não os desfizesse, mas ele aperfeiçoou, ele esclareceu, ele ensinou de forma excelente como devemos viver os ensinamentos dele na obediência, na mansidão e no exercício de servo, de pessoa então que, digamos assim, que descobriu e aperfeiçoou o dom de servir, porque realmente não existe outra razão de existirmos a não ser para isto, com toda certeza, com toda certeza. Eu estava olhando o Antigo Testamento, até mesmo para fazer uma correção, que na outra live eu citei Jeremias 59, 59. Jeremias tem até o 52, né? Assim, mesmo contando as Lamentações, que também é dele, não dá o 59 capítulo, é mais, então é o 29. Ela tinha coisa com 9, entendeu? No capítulo 29 que ele diz, né? Eu é que sei que juízo, que pensamento tem a vosso respeito. Então, olhando ainda, passando pelo livro de Eclesiastes, ali está escrito assim, né? Que no lugar do direito, né? Lá está a injustiça. No lugar da justiça, que era para acontecer justiça, está a injustiça. Então veja, esse livro de Eclesiastes, ele foi escrito, Eclesiastes quer dizer o religioso, o pregador, também atribuído a Salomão, mas com certeza não, deve ter sido as pregações do passado, que foi compilada, escrita e certamente perpassou muitas gerações. Mas veja que todos os rascunhos que nós temos da Bíblia, os mais remotos escritos da humanidade, estão bordados de injustiça e então desse reclame, dessa queixa, né, da injustiça que viveram e viverão os homens. Que coisa dramática, que coisa terrível, que praga isso, que está impregnado em cada pessoa. E isso vai indo do micro ao macro, do varejo ao atacado. Veja que começa em casa, lá em casa, muitas vezes a esposa se queixa das injustiças do marido, aí o marido se queixa da injustiça da esposa, os filhos já vão crescendo se queixando da injustiça dos pais, da injustiça do mais velho, do mais forte, do mais safado, e aí uns vão se queixando da injustiça do outro, e vão sofrendo as injustiças uns dos outros, e essas pessoas se tornam depois
se tornam policiais e cometem injustiça, se tornam juízes, cometem injustiça, se tornam militares e se tornam advogados e se tornam o que quiser. E carregam junto essa maldição, essa injustiça terrível. Quer dizer, ele faz injustiça ali, depois ele, à medida que ele vai galgando postos, ele vai levando junto esta praga da injustiça, da violência, contra os outros, não faz justiça, mas comete injustiça, usa o poder, usa a autoridade, usa o conhecimento, usa a fama, usa o dinheiro, usa tudo para expandir ainda mais a injustiça, para oprimir, para saquear, para lograr, para explorar. É horrível, para fazer arma, fazer guerra, e punir os fracos, os indefesos, os que não têm ninguém por eles. Que coisa terrível, sabe? Então veja, isso não é de hoje. Observe que o Senhor Deus mandou os profetas e diz lá, o próprio Cristo Jesus disse: uns vocês apedrejaram, outros perseguiram, outros mataram e não deixaram eles vir. Não deixaram. Carregaram de injustiça, de perseguição, de acusação e eliminaram do meio de vós. Então, como nós já falamos várias vezes, Abel e Caim, mesma coisa, né? Quer dizer, prevaleceu o perverso. Caim, quer dizer, é um símbolo que eu já falei, né? Mas a sociedade perversa prevaleceu, simbolizada por Caim. E o Abel foi eliminado. E assim sucessivamente, por gerações e mais gerações. E hoje nós estamos diante disso. Estamos tal qual, e digamos até mesmo muito pior. Eu tenho dito isso e não volto atrás, porque com certeza hoje, vejam a coisa, gente, vejam a coisa, que nós olhando, pegando aqui a palavra, a Bíblia, né? E a gente começa a olhar do Antigo Testamento, digamos assim, do Gênesis ao Apocalipse, nós vamos observar que, então, até o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, está sendo muito anunciado a vinda de Cristo, o justo juiz. Se anunciava sempre ele como a grande luz, a grande expectativa, a grande profecia que se gerou, sem dúvida, foi então a vinda deste grande rei, deste Messias, deste rei nos moldes de Moisés, nos moldes depois, mais adiante, do próprio rei Davi, um rei justo, um rei perfeito, que iria colocar cada um no seu devido respectivo lugar, exercer a justiça plena e perfeita, que ele ia reinar com cetro de ferro. Então, o profeta Isaías, principalmente, fala maravilhas. Diz lá em Isaías 9, né? Eis que um menino nos nasceu e está sobre os ombros deste menino, né? A justiça, o direito e tudo mais, e ele será o conselheiro admirável, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então, mas quando isso vai acontecer? Meu, que alegria! Quem será que vai então ter a felicidade de conviver neste reino, nesta maravilha? Quando ele vier, meu Senhor, que coisa extraordinária! E diz lá que então, saltando agora mais para frente, o Simeão, aquele ancião que estava no templo, exultou de alegria. Meu, posso morrer agora, porque meus olhos contemplaram a libertação de Israel. A profetisa Ana também, há longos anos servindo ao Senhor e alimentando essa chama maravilhosa, essa esperança de ver o Messias, de ver o grande rei, o justo juiz, o conselheiro admirável, o Deus forte, aquele que ia colocar então as coisas no devido lugar. E ela se alegrou grandemente também, né? E assim nós vemos várias outras passagens no Antigo Testamento dizendo: quem poderá suportar o dia do Senhor? Então nós vemos assim que essas passagens
são de uma grandeza extraordinária, de um significado imenso, imenso. Imagina essas pessoas que, então elas liam isto, releiam, e iam relendo, e vendo, e revendo, e os pregadores pregando e anunciando que viria, e aí se criou, digamos, essa grande expectativa, não em todo mundo, entenda-se bem, não em todo mundo, não, porque certa vez eu vi um pregador judeu dizendo que não, que nem esperava por Messias quase nenhuma, não havia esperança em Messias. O que se falava era que havia um rei, que ia ser justo, modo de Moisés, mas não é Messias propriamente, então, esvaziando tudo. Eu já disse aqui, se vocês escutarem esse judeu bem ortodoxo mesmo, você se não tiver convertido, nascido da água do Espírito, você vai duvidar de Cristo. Ah, vai. Porque não pensa que eles duvidam de Cristo porque eles querem duvidar. É porque estão muito trabalhados. Eles têm convicção profunda de que Cristo é um impostor. Eles têm uma convicção extraordinária. Se as pessoas, os ditos cristãos por aí afora, esses evangélicos, escutarem mesmo os pregadores judeus, a maioria vai abandonar Cristo Jesus, vai tirar com tudo. Vai. Porque a maioria está com a fé aí só nas bênçãos, né, que ele dá. E se é que Jesus não dá, que não é verdade, ele já sai para o outro lado. Imagina o espiritismo, acreditar em Jesus. Mas não falta mais nada, né? Dizer que isso é uma crença cristã. Bom, tem lugar para todo tipo de aberração. Bom, mas vamos continuar nossa reflexão com relação então a essa expectativa que havia no coração de muita gente. Com certeza havia, né? E o próprio Cristo disse: Moisés fala de mim, diz ele. Se vocês que estão aí perscrutando as Escrituras, estão aí analisando em profundidade as Escrituras, ele diz assim: e vocês deveriam saber então, porque Moisés fala de mim. Moisés já falava da minha vinda, da minha pessoa, digamos assim. Então muitas pessoas, com certeza, aguardavam a vinda de Cristo. E muitos se alegraram e ficavam nessa. Quem será esta geração felizarda que vai então conviver com com este homem, com esse rei, com a visitação do próprio Deus, o Deus que então vai andar com o seu povo. Que algo, veja, imagina lá no profeta Isaías, quando ele disse: e a virgem conceberá e dará à luz um menino, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer, muitos vinham ler aquilo ali, como hoje, né? Vê as palavras de Jesus e está preocupado com as bênçãos, com as bênçãos, com os milagres na vida dele, quer ouvir profecia, e outras coisas tanto da terra. Mas muitos ficavam cheios de esperança e se alegravam grandemente. Então observem que chegando esse dia, essas pessoas então contemplaram, se alegraram, mas observem que foram poucos, muito poucos. Então, na verdade, poucos esperavam pelo Messias, poucos esperavam por esse grande rei, esse que iria colocar termo à injustiça, à violência, ao mal no mundo, que ia então aplanar os vales, como João Batista mesmo disse. Todo vale será aterrado. Isaías diz a vaca e o leão, a criança e a áspide, o lobo e o cordeiro vão pastar junto, o lobo vai comer capim, e não vai haver dano nenhum, vai haver esta paz universal, ele vai trazer isto. Então, veja que em muitos corações havia sim esse desejo, mas aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, essas pessoas que tinham sede e fome de justiça. Porque aqueles que promovem a injustiça, aqueles que promovem a ganância, a divisão de classe,
aqueles que promovem a exploração dos pobres, dos fracos, da viúva, do estrangeiro, do homossexual, esses que promovem isso, esses não querem esse Jesus. Eles não querem, eles querem o grande rei que seja forte, dominador aos moldes dos homens. Esse eles querem. Esse Deus interessa para eles, um Deus que está no poder, o Deus do templo, o Deus consagrado, esse Deus que então está nas armas, que tem os capelães, né? Os capelães, né? Os capelãos, né? Então esse Deus que está ali abençoando as armas no exército. Imagina, vamos dizer assim, dois exércitos postados, frente de batalha, né? Duas nações, e aí qual os capelão de uma e do outra lá orando, abençoando as armas, e os soldados, Senhor Deus, derrota os inimigos para nós, como dizia Davi, né? Não seja nossas armas, mas seja o Senhor a derrotar o inimigo para nós. Oh Deus, como tem um salmo que diz, vence o inimigo para nós, Senhor, e assim por diante, sabe? E que sejamos invisíveis aos olhos dos inimigos, e que eles então que venha por um caminho e saia por 10, fujam por 10 caminhos, como está lá em Deuteronômio 15 em diante, né? Não, 28, 15 em diante, né? Antes até, porque são as bênçãos, né? Que o inimigo venha contra nós por um caminho e fuja por 10, por 7, quer dizer, por muitos, né? Número 7 é perfeição, né? Quantidade, totalidade, né? Então, veja, aí assim, poxa, bom, futebol também é assim, né? Uns acendem vela para Aparecida, outros acendem vela, não sei para qual é a outra santa, outros acendem vela para o São Jorge, para o São Roque, para aquele o São Jorge, o pessoal do Corinthians, o Inter oferece aqui para o Neguinho Pastoreio, o Saci Pererê, cada um oferece para os seus ídolos, né? Aí desde trabalhos que vão nessas terreiro de macumba lá para amarrar os pés do jogador, do adversário, para errar chute na bola, para errar o gol e para abençoar os seus. A perversidade da humanidade não tem cabimento. Não tem cabimento. Aí abençoar as armas, como eu estava falando antes no exército, né? Para o soldado não errar o alvo, acertar na cabeça do outro, acertar no coração, lugar vital. Ou então quebrar as pernas e os braços para um soldado, para 4, 5 cuidar daquele ali. Eliminar 4 soldados, como tinha aquele general, aquele comandante, não lembro qual é deles, que fazia isso, né? Dizendo, não é para matar o inimigo, é para ferir ele, porque daí, ferindo um, fica 4 que tem que cuidar dele. Mínimo 4 vão se ocupar com aquele ali, daí são 5 que estão fora de combate. Então, essa estratégia de guerra, né? Então observem que o que fizeram de Cristo Jesus, o grande rei, forte, dominador, que hoje está nos exércitos. Pastor, mas como é que está escrito lá o Senhor dos Exércitos? O Senhor dos Exércitos, até esses tempos eu vi alguém comentou assim, que esse Senhor dos Exércitos não é o Senhor de Cristo Jesus. Só que os exércitos dele, ele disse, meus exércitos não são deste mundo. Não são, né? Os exércitos de Cristo Jesus, eles são espirituais, e esses exércitos vão exercer a justiça no dia do juízo de cada um, com certeza. Eu creio nisso. O juízo ocorre quando a pessoa morreu, correu o juízo para ela. Não existe a história de ficar dormindo, vai ficar aqui, ficar ali, ficar lá. Os homens criam cada coisa mais estranha. Mas sim, tem entendimento para muitas coisas. Para muitas coisas. Mas o meu argumento, que é fundamento também nas escrituras, é que para Deus não existe tempo. O tempo é a eternidade. Vai ficar esperando o quê? Como esperar? A esperança é nessa terra. Temos que esperar aqui, para ele um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quer dizer, então para ele ninguém morre, ele disse. Todos estão vivos. E ele contou várias histórias e parábolas e coisas que perfeitamente dá para entender que o juízo é imediato. Aquele rico e o Lázaro. Então, tem muitas histórias. Se tem história e passagem que diz que vai haver um dia e todo mundo ficar dormindo, mas tem passagens que diz que já é agora. Como ele disse para aquele que estava na cruz, estarás hoje comigo no paraíso.
Ah, mas o testemunho de Jeová que coloca uma vírgula, que está errado, porque na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. É assim que eles traduzem a Bíblia do testemunho de Jeová, não de Javé, de Jeová, né? Então eles dizem, essa tradução eles colocam uma vírgula. Na verdade te digo hoje, estarás comigo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Quer dizer, as outras traduções traduzem assim, na verdade eu te digo, estarás hoje comigo no paraíso. Vê como uma vírgula muda tudo. Então eles interpretam dessa forma. Bom, mas então observem que eu creio nisso. Eu creio nisso, fundamentado nas Escrituras, que para Deus, então, o juízo é imediato, com toda certeza, né? Bem, mas para dizer então que, veja, toda essa expectativa esperando Cristo Jesus, aí ele veio, hoje que estão falando? Hoje estão falando que o Cristo Jesus não é nada daquilo, é uma frustração, porque ninguém fala dele, vão pregar o Antigo Testamento de novo, aí quando chega Natal eles vão se lembrar dessas passagens que anunciava a vinda deste rei, desse Jesus, desse menino, e vão exaltar a Virgem, a Maria, né? Aí tá ali ela, né? Tá ali ela 3 vezes admirável, com a criança no colo, e adorando ela, para aqui e para ali. E ignora as palavras dela, como ignora as palavras do filho também, do filho de Deus. Ignoram também porque ele disse, a ele ouvi. Não, eles não ouvem. Eles não ouvem. Se eles ouvissem, ele diz assim, ó, façam tudo o que ele vos disser. Maria disse, façam tudo o que ele vos disser. Então, ouça Maria. Se são devotos de Maria, ouça o que ela disse, faça o que ele vos disser. E aí vai lá no Evangelho de Mateus e leia. Leia Mateus o que ele está dizendo. Tudo o que ele disse. Ó, os 3 capítulos, 5, 6 e 7. Quer amar Maria e que ela interceda, a intercessão dela é esta. Era intercessora? Sim. Foi. Mas continua sendo. Se você pega essa leitura ali, como ela disse, lá no Evangelho de João, capítulo 2, que ela disse para eles, para o servente lá, né? Façam tudo o que ele vos disser. Aí ele disse para eles, né? Pega a água lá e enche essas talhas aqui. 6 talhas. 6 potes lá, capacidade, segundo se sabe, 40 litros cada um. 40 litros cabia em cada talha daquelas. 6 vezes 4, 44. Olha que quantidade de vinho. Aí disse para eles, façam o que ele vos disser. Tudo o que ele vos disser. Fizeram. Então, ouça Maria. Aí, tu quer que ela vá interceda? Ai, Maria, intercede pelo filho por mim lá. Pede para Jesus. Pede para o teu filho. Ela vai dizer para cada um assim, ó. Façam o que ele vos disser. Façam o que ele vos disse. Está ali. Vai lá. Leia Mateus. Leia Mateus. As palavras dele estão vivas. Ele disse, passará o céu e a terra. As palavras não. Não vai passar. Ah, não vai, mas nem um tio, ele disse. Nem uma vírgula. Nada. Tudo vai se cumprir. Perfeitamente. Vai se cumprir. Mas não. Esse Jesus não serve. Esse Jesus, eles fizeram dele como disse, um rei forte dominador, que está do lado dos fortes dominador, que agora até está com arminha aí, com um homem torturador, com um homem comprovadamente assassino, que fala em morte e matar o tempo todo e apoia as piores ditaduras que houve no Brasil e em outros países. Ele faz questão de se mostrar assim, ele tem uma sede de poder e de autoridade ditatorial, né? Horrível, e se aliançou com as piores forças dessa terra, né? Então usurpou o nome de Cristo, o Evangelho, e volta e meia ainda cita a passagem, e tem pastor que se presta a fazer isso. Zé, é uma coisa inadmissível, uma aberração sem precedente, algo terrível. Eu acredito que Cristo Jesus falou numa passagem, não estou lembrado agora exatamente onde é que ele disse, mas ele disse, quando sucederá essas coisas? Quando vires de lá o abominável da desolação no lugar santo.
quando vires o abominável da desolação, quer dizer, o extremo da injustiça. O extremo da injustiça, da mentira e do engano estiver ocupando o lugar santo. E está perto do fim. E é o que nós temos vendo. Os Estados Unidos há quanto tempo vem usando do nome de Jesus para fazer injustiça pelo mundo afora. E eu falo isso, como diz, no macro, mas como já disse também, também vem para o micro e vem para o varejo. Do micro ao macro e do macro ao micro e do varejo ao atacado. A ofensa a Deus não cessa, dia e noite. Dia e noite. E veja que Cristo disse que o acusador, aquele que acusava dia e noite os filhos de Deus, foi derrotado, foi vencido. O acusador. Mas infelizmente nós vemos hoje ele ocupando o lugar santo. Estão nas igrejas, no templo de volta. Não Salomão, como disse, embora fizeram aquela réplica, ela já disse isso, né? Mas todos esses outros templos simbolizam o mesmo templo de Salomão e o mesmo covil de ladrão, com toda certeza, desculpem. Infelizmente, é o que nós temos visto aí, invariavelmente. Lamentável. E onde estão as vozes para se levantar contra isso? Onde estão? Aonde estão? Quer dizer, pessoas que se dizem possuídas pelo Espírito Santo, mas muitas dizem assim, eu tenho o Espírito Santo, e não enxergam um palmo diante do seu nariz. Como pode se blasfemar contra o Espírito? Isso é pecado contra o Espírito Santo. E conviver com as injustiças nessas condições. Sendo injusto e defendendo a injustiça. Defendendo o explorador, o opressor. Defendendo os piores homens dessa terra. Que promovem injustiça assim em larga escala. Em larga escala, envergonhando, mas olha, vilipendiando o nome de Cristo Jesus e as Escrituras e tudo mais. Então observem, repito, que toda aquela expectativa da vinda de Cristo chegou e agora não, agora estão, mas ele vai voltar, vão esperar a volta, e aí começa, muita gente fica pregando, eu também creio na volta de Cristo, claro que eu creio, mas nós estamos vivendo o tempo da presença dele aqui. Da presença dele. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. E eu vou repetir. A pessoa que não se encontrar com ele aqui, não pensa que depois de morto vai se encontrar. Não se encontra, não. Esqueça. Pode rezar missa. Pode rezar terço. Pode acender vela. Todas as velas do mundo. Pode encomendar. Como o Constantino, fundador da Igreja Católica, deixou 1000 missas encomendadas para depois da morte dele. 1000 missas. Acho que até hoje estão rezando por ele. Até hoje. Claro que já rezaram 1 trilhão de missa e vão rezar, que serve continuar rezando, sei lá, né? Porque é o patrono da Igreja Católica, né? Não é que o fundador, na verdade, o Evangelho se desviou, as pessoas se desviaram do Evangelho, daí se juntaram ali, o poder tomou conta, o palácio, se aproximaram do poder, e aí, mas não se converteram. O Evangelho, então, deturpado, se converteu ao poder. E é o que nós estamos vendo hoje. Os palácios, todos palaciando. Não tem nada, são tudo inimigos de Cristo. Combatem Cristo Jesus. Estão na mesma trincheira combatendo Jesus. Na mesma trincheira que eu digo, essas igrejas ditas cristãs aí estão tudo entrincheirado combatendo o Evangelho de Cristo. Porque não estão pregando a conversão, a partilha. Pessoas vêm falar comigo, eu digo, pastor, eu queria que o senhor me dissesse uma palavra. Aí eu estava pensando outro dia, tem umas pessoas que, porque elas não gostam do que eu digo, porque eu falo a espirituais. Uma vez eu tinha um pregador, um professor, né? E ele disse, eu vi ele falando assim, que foi umas irmãs religiosas lá, e outras pessoas religiosas, falar para ele, pastor, nós convidamos o padre aquele lá, o fulano aquele outro lá, ele foi lá pregar, mas foi uma frustração. Ele pregou só a favor dos pobres, não sei o que, de conversão lá.
Ai, foi decepcionante. Aí ele disse assim, mas também vocês foram convidar uma pessoa radical? Você tinha que convidar uma pessoa que é light, uma pessoa que ela é, né? Uma pessoa que passou por uma experiência muito profunda e muito radical, ele vai ser muito radical. Ele vai ser polêmico. Vai dar problema no colégio de vocês. Vai dar problema entre os pais, lá entre a burguesia, os ricos. Viu? Aham. Então a pessoa vem, ela vem para ouvir o que ela quer ouvir. Não. O apóstolo Paulo reclamou, né? Isso eu falei para vocês em Coríntios, né? Eu falei para vocês como se estivesse falando a espirituais, mas eu estou vendo que vocês são carnais. Por isso não aceito. E o que aconteceu com Cristo? Não aceitava a palavra porque era um carnal. É. A carnalidade é toda a prova. Não aceito o que diz o Espírito. De jeito nenhum. Não, que história é essa? Mas aí sim, né? Então vão se rebelar contra o conselheiro. Não, esse conselho não me serve. Aí tem um pessoal que diz assim, eu ouço aquilo que é bom. Que tal? Eu ouço aquilo que é bom. Ele nem vai ouvir, tu já sabe o que é bom, é o Adão e Eva. O Adão e Eva que então eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Significa, eu que sei o que é bom para mim. Não é esse pastor que vai me dizer. Que isso? Eu sei o que é bom para mim. Adão e Eva. Adão e Eva, quer dizer, são homens carnais. Não querem ouvir do Espírito. Não. Não querem. Então não adianta. Fazer o quê? Fazer o quê com essas pessoas? O que Cristo fez? Ele disse, olha... Quando falaram para ele, mestre, com aquela pregação que o senhor fez ontem, em João 6, muitos não andam mais conosco. Ele disse, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. São homens carnais, que andam atrás de bênçãos, são seguidores de Jesus. Os seguidores estão atrás do pasto, da água refrescante, eles estão atrás das bênçãos, da multiplicação do pão, dos milagres, das curas, das profecias, eles estão atrás da prosperidade, de um casamento abençoado, dos filhos abençoados. Eles estão atrás da materialidade deste mundo. Então eles não vão se agradar da pregação de Cristo. Porque ele pregou, muitas vezes você dava a entender que ele pregou para isso, né? Multiplicou o pão e tudo mais, como foi o caso, né, de João 6, né? Aí vieram lá para fazer ele um rei. Esse é o rei que nós precisamos. E ele disse, vocês estão me procurando? Não pelos sinais que viram, mas porque comeram o pão e ficaram saciados. Ele disse, na verdade, eu digo para vocês, trabalhar não pelo pão que perece, mas por aquele que subsiste para a vida eterna. Aí estragou tudo. Aí estragou tudo. E é o que acontece com muita gente hoje. Muita gente. Eles se azedaram com as outras igrejas, não estão em igreja nenhuma, mas nem vão entrar em igreja nenhuma mais. Vão ficar por aí, sabe? Se equilibrando na corda bamba. Mas se converter também não querem. Também não querem. Triste destino. Triste destino. O mestre disse, né? Aliás, o apóstolo Paulo falou, né? Ele falou, olha, se nós buscamos a Cristo só para esse mundo, eu já acrescento mais ainda. Se buscamos Cristo para pegar a bênção desse mundo, eles são os mais infelizes dos homens. O apóstolo Paulo diz, né? Se nós buscamos Jesus para a bênção desse mundo, somos os mais infelizes dos homens. Com toda certeza. Esses cristãos que se dizem cristãos, que estão aí, buscando Jesus para buscar as bênçãos da terra, pode ter certeza, são os mais infelizes desse mundo. São mesmo. Porque ele vai viver aquele dilema, sabe? Nem quente nem frio, é o morno. Porque ele tem lá uma pessoa com ele que ele não ama. Mas ele não pode separar, mas ele não gosta. E se eu me separo, e se eu deixo, mas eu tô com a outra, então ele fica ali, sabe, naquela zona de conflito. Nunca vai sair daquilo. Nunca vai. Não se converte porque, mas pensa bem também, como é que é? Se eu chego a passar fome. Eu já vi essa história desse pastor aí, que ele deixou de uma igreja, deixou de outra, passou horrores, eu que não quero passar. Quase morreu. Teve no fundo do poço, cavando pelos lados, lá pelas beiradas. Desceu ao extremo das profundidades, quase que não veio mais. Eu que não vou me arriscar.
Eu, misericórdia, não me acho melhor que ninguém, é que eu não tive escolha mesmo. Eu não tive escolha. Não tive. Como eu digo, né? Nós não temos escolha. Eu defendo essa tese. Nós não temos escolha. Defendo essa tese. E se alguém não concordar, tem todo o direito de discordar. E apresente os argumentos. Apresente os argumentos, tudo bem. Né? Eu não tive escolha e eu acredito piamente que nós não temos escolha. Não temos. Né? Como eu já disse, vou exemplificar de novo. Eu vou exemplificar de novo. Então veja. Tu quer continuar respirando ou quer trancar a respiração? Tem escolha? Tem escolha? Não tem. Quer Não, eu não vou respirar mais. Não, peraí, eu vou escolher respirar. Existe. Existe. Eu vou escolher respirar. Ainda fechar os olhos, eu escolho fechar os olhos e andar. Dá para escolher? Mas ainda tu anda um pouquinho. Mas sem respirar. Sem respirar é minutos até segundo. Mas sem comer também. Eu vou escolher não comer. Tu vai viver um certo tempo. Vou escolher não beber água. Tudo bem. Agora, por isso não tem escolha. Eu escolho Jesus. Não tem escolha. É Jesus e é Jesus. Como é que eu vou escolher? Como é que eu vou ter direito de escolher não respirar? Ah, mas eu tenho. Sim, mas o que significa isso? Morte. Imediata. Isso é uma escolha? Não, isso é um suicídio. Isso não é escolha, isso é um erro, um equívoco. Porque por si só a vida se defende. Pega uma formiga ali, ó. Pega uma formiguinha, a minúscula. Ou até mesmo um inseto. Que tu não consegue ver. O inseto. Aí tu olha assim, veja que tu tenta espetar, estucar, ele já defende. Uma formiga se defende. Ela se protege. E ela ataca. Quer dizer, a lei da vida é impressionante. Entendeu? Então não tem escolha para uma coisa dessas. Não existe escolha. Como que eu vou escolher me jogar no fogo se eu quero viver? Eu não sei, bom, eu quero morrer. Bom. Mas não é escolha. Aí é uma perturbação. Uma pessoa que não tem amor pela vida, que não quer mais viver, ela está profundamente abalada. Não tem condições. É o que eu tenho dito, uma pessoa que fala em matar, que quer matar os outros. Uma pessoa que fala em tirar a própria vida, essa pessoa está completamente desqualificada para dar conselho e para falar. Ela não serve mais para dizer uma palavra para alguém, para aconselhar ninguém e nem para dar opinião nenhuma. Não, para aí, fulano, tá aqui, ó. Certa vez tu disse isso, que tu tem vontade de matar o ciclano, o beltrano, tem ódio desse, aquele outro, não sei o quê, que tem que morrer o fulano, o beltrano. Então tu é um aliado da morte, tu não tem mais condições de dar conselho nem de opinar mais nada, porque a morte é teu pastor. Outro que pensa em suicídio, porque eu vou tirar minha vida, porque eu me mato, porque eu não sei. Bom, tu também não pode. Se qualquer uma crise tu atenta contra a tua vida, então o que tu quer dar opinião? Se tu não tem amor pela vida, que é o bem maior e único, que tu nem teve o direito de escolher para vir nesse mundo, nada. E mesmo o trabalho que tu teve para viver, ainda todas essas forças, todo mundo que está ao teu redor, tu não fez nada. Para fazer o ar tu fez, a água tu fez, as terras tu fez, o sol tu fez. Tu ajudou no quê para esse mundo ser como ele é? Tu ajudou no quê? Em nada. Com certeza em nada. Ainda está fazendo peso ainda. Porque como está dito, quer dizer, o Senhor não precisa de nada de nós. Nada. E Ele quer, amavelmente, quando quer que nós o ajudamos na sua obra, ainda o homem vem cobrar direito, vem se achar que agora então o Senhor tem que ser bondoso com ele, porque ele. Ai, misericórdia, gente. Entendeu? Então a pessoa que age dessa forma, ela está desqualificada. Ela tem que saber que não. Eu realmente não sou a pessoa indicada para dar opinião, para falar, para nada. Só para ouvir e ficar quieto. Ouvir e ficar quieto, porque eu sou um fracassado. Eu quero matar, eu quero morrer, eu quero eliminar o meu adversário, eu quero vencer ele à torta e à direita, à força.
Não. Eu também quero, mas pelo argumento, pelas provas, olha aqui, assim, assim, vamos verificar. É. Então, isso que eu defendo o Lula, eu defendo a verdade. E até que eu sei, e sei bastante, com certeza eu sei, e sei que vai ser cobrado por isso, ele é inocente. É. Então eu não defendo homens e nem partido, defendo a verdade e a justiça. Porque está escrito. Nós temos que ser pela verdade e pela justiça. A defesa da verdade, ninguém defende a verdade, mas nós temos que ser pela verdade e pela justiça. É ela que nos defende. E no dia do juízo veremos. Veremos. Com quem nós andamos. E aí não tem mais volta, né? Aí não tem mais volta. Então não tem escolha, meu amigo. Não existe escolha. É ou é. Como ele disse, a porta é estreita e o caminho é apertado. Andem por esse, ele disse. Porque se você andar... Por que as pessoas andam? Por engano. Ando por outro por engano. O enganador. O que Eva disse? A serpente me enganou. O Adão, a mulher que tu me deste me enganou. A serpente me enganou. Então essas pessoas que dizem eu pego o que é bom, é um Adão, é uma Eva, nem fala com ela. Isso aí não adianta. Quando fala assim, tá. Essa já tem o destino de Adão e Eva. Mas tem um cantor aí, gospel, que canta, né? Que vai lá no céu se encontrar com Adão e Eva. Não sei que Deus é esse. Não sei que céu é esse. Se o Adão e a Eva fracassaram. Se o novo Adão é Jesus, que o primeiro Adão fracassou. O que significa isso? Mas eu não sei que teologia esses homens têm. Bom, apoiar Bolsonaro. E toda essa gangue que está aí, misericórdia, né? Lamentável. Lamentável. O que virou o cristianismo? Esse cristianismo fizeram treva dele. Treva. Usa mais triste. Então, observem que... O que eu posso dizer? Eu creio que nós fomos chamados para então resgatar o evangelho. Mas, quando eu falo disso, eu tenho que voltar a pregar a nível individual e falar pessoalmente a cada um. Examine seus corações. Veja se tu está morto mesmo para esse mundo. Veja se tu quer ser discípulo ou ainda continua sendo um seguidor. Atrás de bênção. E contando bênção. E pedindo bênção. Não. A promessa de Deus não é essa. Ele disse, sê tu uma bênção para Abraão. Sê tu uma bênção. Talvez algumas pessoas ficaram meio assustadas, e eu também, depois escutando de novo, que eu disse que Abraão foi ingênuo. A ousadia desse careca aí. Chamar Abraão de ingênuo. Na verdade, todo pregador, todo o filho de Deus, ele carrega muito de ingenuidade. Por isso que Jesus teve que dizer, né? Sede manso como as pombas, mas astuto como a serpente. Por isso ele teve que dizer. Porque há uma tendência na gente, sabe? Em ser ingênuo, sabe? Ingênuo. Então, uma vez eu vi um pregador dizer... tem uns católicos que pode ser que estejam assistindo ou assistam alguma coisa aí. Eu vou falar deles que conheceram bem o Arthur Pauli. O Arthur Pauli é um pregador muito gente boa. Eu li muitos livros dele, um padre italiano, padre fundamenta os livros dele sobre o cristianismo. Eu amava ler, eu ia para o deserto e levava um livro dele para ler, bem profundo, né? E aí, então, com relação ao bispo da Igreja Católica, chamado Dom Helder Câmara, estive lá no Recife, estive lá na casa dele uma vez, eu acompanhando outros padres uma época, estava lá ele, né, gravando para uma televisão alemã na época. E ele, então, perguntaram pro esse bispo, Dom Helder, né, mas escuta, bispo, como é que vai ser, então, depois que o senhor partir, o seu lugar, não sei o quê, quem vai assumir? Foi uma coisa assim, mais ou menos. E ele disse, o Espírito Santo vai providenciar, vai dar jeito. E ele dizia, ele tinha um sotaque italiano. Dom Helder é um santo, mas ingênuo, ingênuo, ingênuo. Que era ingênuo. Então, assim, há uma tendência, assim, então, de nós carregarmos essa ingenuidade.
de acharmos que então, que Deus vai dar um jeito lá no final e vai não sei o quê. Não foi assim que aconteceu, na verdade, com o Mestre Cristo Jesus, Senhor nosso. E nem com os discípulos tampouco. Olha a vida dura que eles levaram, sem piedade, sem misericórdia. E ele chegou a dizer assim, olha, poucos serão salvos porque será grande a perseguição. Vocês serão odiados. Odiados. Agora nós vemos aí as pessoas amadas, lambidas, elogiadas e contando bênção. Esse carrão Jesus me deu, essa mansão Jesus me deu, essa esposa linda, maravilhosa Jesus me deu, tirou aquela ferra e botou essa agora, essa pombinha, e assim vai. E assim vai. Eu não creio nesse Deus de forma nenhuma, mas de jeito nenhum, né? Não, e que bota aí agora, estão tudo aqui dentro da igreja, tudo ovelha aqui dentro aí, como disse um pregador uma vez. Aqui dentro da minha igreja tudo é ovelha, não tem general, não tem juiz, não tem advogado, não tem nada, aqui tudo é ovelha. Misericórdia, virou ovelha. É o convívio ladrão. Aí lá tudo fica com ovelha de Cristo. Lá fora, um tirando o cor do outro, como diz lá o Salmo 14, o Salmo 53, devorando o meu povo como quem come pão. Será que não percebe esses assassinos, esses injustos, esses bandidos? Mas virá o dia do juízo. Com certeza, não perderão por esperar. Misericórdia. Então o chamamento é esse, não sejamos desses, mas busquemos a conversão. A conversão sincera e profunda, como eu repito, diz o apóstolo Tiago. Buscai a Deus com pranto, com choro, com cinza e com o rosto em pó. Chorai e arrependei-vos amargamente e buscai o caminho da conversão, enquanto é tempo, porque depois que a porta se fechar, adeus. Amém? Espero que estas palavras realmente tenham atingido o seu objetivo e atingido então também o profundo coração de cada um. Que o Senhor Deus continue tendo a sua grande misericórdia e fale a esses corações, porque Ele está sempre falando. Mas como foi dito, aqueles que ouvem, né, com bom grado, certamente sofrerão os efeitos benéficos desta palavra e as suas vidas há de se ajustar, há de haver conversão, há de haver festa no céu. Sim, há de haver pessoas salvas, pessoas corajosas, que não temam perder tudo para herdar a vida eterna. Que sejamos o contrário daquele rico, que foi pedir para Jesus o que precisava para ser salvo, e ouvindo se entristeceu, e que nós venhamos nos alegrar grandemente, grandemente, como aquele que encontrou o tesouro perdido em Mateus 13, 44, que achou o tesouro escondido, cheio de alegria, se desfez de tudo que tinha para ficar com aquele tesouro. Oxalá existam assim tantos que encontrem este reino, para então bem felizes viver desde hoje e para sempre na glória do Deus Altíssimo, na glória do Deus Eterno, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, e que está conosco todos os dias até a consumação do século. Sim, meu Deus, que a sua presença não seja em vão, mas que seja percebida por cada um de nós, que o Senhor não seja um fantasma, que o Senhor não seja uma ideia vaga, distante do passado, mas que realmente seja sentido, observado com muito amor nos dias que se chama hoje. Para a grande glória do nosso Pai, do nosso Filho, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Rei bendito, aguardado e esperado, e que chegou e que está aí para ser amado, obedecido com muita alegria. Sim, fiquemos dessa paz, não do cemitério, mas essa paz intrigante que nos leva a ter sede e fome de justiça e lutar bravamente em favor dela, com ela, por ele, nele, porque é tanto quanto. Amém? Glórias a Deus, um grande abraço. Fiquemos então até domingo. Vamos para o intervalo.